já diz. Um dos livros sagrados mais famosos do mundo, a Bíblia. O Verbo torna-se carne e habita entre nós. O que será que isso significa? Como tudo na vida, tudo tem várias camadas de significado. Tem aquela forma de entender superficial e tem aquelas formas mais profundas de entendimento. Porque à medida que a gente vai mergulhando, se entregando à meditação, a gente vai entendendo melhor. Meditar é ditar para mim, é falar para mim. É aquele momento que a gente para, porque tem muita gente que pensa assim, que pensa que meditar é parar de pensar. Não é necessariamente parar de pensar, mas é acalmar os pensamentos. Porque a mente é relacionada, inclusive, na tradição oriental, que vocês sabem, né? Passei meses no Tibete, lá comendo poeira e lendo livro, comendo poeira e lendo livro. Então a mente é relacionada com o mar, porque fica naquele balanço, o tempo inteiro no balanço. Às vezes com ondas enormes, é o pensamento da gente. Não para nunca, é uma água se mexendo. A meditação é justamente, Alain, aquele momento que a gente para acalmar essas águas. Porque, segundo o Oriente, Deus ele se reflete nessa água. Quanto mais parada, mais você vai refletir o céu. É como uma lagoa. Quando a água está parada, você consegue ver as nuvens, o reflexo das nuvens. Mas quando a lagoa está se movimentando, você não consegue ver o reflexo do céu. Assim é a mente. Quando a mente acalma e serena, a gente consegue ver o reflexo do divino, que está lá em cima, entre aspas. E nessa meditação, a gente vai ouvindo a nós mesmos. E ao mesmo tempo que a gente consegue se ouvir a voz interna, essa consciência vai nos dando uma melhor projeção daquilo que a gente fala com a nossa voz. O Verbo torna-se carne e habita entre nós. Isso também nos traz o entendimento do seguinte: aquilo que a gente pensa, a gente fala. E aquilo que a gente fala se transforma em coisas concretas. É ou não é? O pessoal fala assim, o pensamento movimenta. É assim que o pensamento movimenta. Porque você pensa e os seus pensamentos geram palavras, você vai comunicar-se com as pessoas, vai verbalizar. E aquele verbo, aquele som vai entrar na mente das pessoas e vai movimentar as coisas. E assim os projetos são construídos. Aí entra a importância da gente ter uma sintonia de pensamento daquilo que é mental ou espiritual, porque espiritual já falei, não é fantasma. Espiritual é tudo aquilo que a gente não vê. Ou seja, os sentidos, as ideias das coisas. Então, essa sintonia de pensamento e física, porque falar é físico. O som, apesar de a gente não ver o som, ele é físico. Quando você está no batucão, lá na festa, o som, né? O som alto, ele chega, bate no peito. Bate, é o som. Bum, 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 bum. O som é físico. O som quebra taças. Então, a voz é justamente a fisicalização do espírito, que é o pensamento. E também, aí já trazendo para o nosso assunto de hoje, da nossa querida Jo obstetra, a fala também é um órgão de procriação. Sabiam disso? A fala é um órgão de procriação. Assim como os órgãos genitais, a garganta também é um órgão de procriação. Porque quando a gente fala procriação, a pessoa pensa logo em filho. Não é só filho. Aqui a gente procria ideias, procria projetos. A gente se comunica para criar coisas. Que é muita coisa, né? Meu filho, né? A minha empresa é meu filho, os projetos são filhos também. Então é através do verbo, dessa força procriadora que a garganta tem, que a gente consegue procriar, criar com proatividade. Inclusive, essa semana eu estava até... Tudo é perfeito, né? Deus é perfeito, Ele vai juntando as pessoas. Eu tive um insight, até um pouco forte o que eu vou dizer, mas as cordas vocais me lembram muito uma vagina. Lembra uma vagina. E tem a ver, claro, o Oriente diz, são
as duas partes da procriação. Por isso que existe toda uma sexualidade na garganta. Porque existe essa correlação. Mas, o que isso nos traz? É que nós criamos com o verbo. Por isso a Bíblia fala, o verbo torna-se carne e habita entre nós. Então, que nós possamos encontrar sempre um tempinho para a gente meditar, para a gente acalmar e tentar achar esses pensamentos mais sutis. No dia a dia, prestar atenção na fala, tentar usar a fala de forma sempre construtiva, para apoiar. Não precisa criticar, o mundo já está tão cheio de crítica. Vamos apoiar as pessoas através da palavra. Às vezes, uma frase amiga muda o dia de uma pessoa, muda a vida de uma pessoa. Então, que a gente possa encontrar essa paz na nossa garganta e que a gente possa verbalizar sempre muita paz, com muito carinho e muito amor para todos. Deixa eu hidratar minha vagina. Que maravilha, eu tô sensual hoje, né, gente? Muito sensual hoje, no tema.